Determine a medida x em cada triângulo a seguir. Nesse primeiro triângulo, o x é o cateto oposto ao ângulo 45 e o 6 raiz de 2, que é o lado conhecido, é a hipotenusa do triângulo. Veja lá, oposto ao 90 graus. Bom, se oposto e hipotenusa se relacionam pelo seno. Então, vou escrever que o seno do 45 graus é igual oposto sobre hipotenusa. 6 raiz de 2. No entanto, o seno de 45 é um valor conhecido. Quanto ele vale? Raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar do seno do 45 graus, você deve colocar raiz de 2 sobre 2. Isso tem que ser igual a x sobre 6 raiz de 2. Se você reparar, os dois denominadores têm múltiplos de 2, então dá para dividir isso por 2, dá 1. Dá para dividir esse por 2, fica 3 raiz de 2. E aí, se você fizer uma multiplicação cruzada, você chega que x será o raiz de 2 multiplicado pelo raiz de 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, a medida do x é 6. Uma outra maneira de você visualizar isso é que se aqui é 45 e ali é 90, esse também é 45. Então você podia ter uma visão de que isso aqui é metade de um quadrado, como se eu tivesse um quadradinho aqui assim, ó. Olha o quadrado. Esse lado é x também, que é um quadrado de lado x, e isso aqui é a diagonal. Se você lembrar que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2, diagonal é lado vezes raiz de 2. Como a diagonal valia 6 raiz de 2, substitua 6 raiz de 2 igual ao lado, que é o x no nosso caso, vezes raiz de 2. A raiz de 2 dos dois lados da nossa equação, cancelando, a gente chega no mesmo x igual a 6. Só que a gente deu preferência para uso do seno por conta do que a gente está estudando de relações trigonométricas. Boa, olha o B. O ângulo que ele deu é o 60. Um lado conhecido é o cateto adjacente, que está junto do ângulo 60, e o lado que ele quer é hipotenusa. Adjacente hipotenusa, cosseno. Logo, o cosseno do 60 tem que ser o adjacente 5 pela hipotenusa x. Cosseno do 60, você deve se lembrar que é igual ao seno do 30, que é meio. Portanto, meio tem que ser igual a 5 sobre x. Posso fazer a multiplicação cruzada ou posso olhar o de baixo é o dobro do de cima, então o de baixo tem que ser o dobro do de cima, x vai ser 10. Por último, não menos importante, temos o ângulo 30. Tem o cateto oposto a esse ângulo 30 e queremos o cateto adjacente ao 30. Oposto adjacente é definição de tangente. Então, a tangente do 30 será dada pelo oposto, 5 raiz de 3, pelo adjacente, x. Você também deve se lembrar que a tangente do 30 vale raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 por 3. Isso deve ser igual a 5 raiz de 3 sobre x. 5 raiz de 3 sobre x. Simplificando, já que temos raiz de 3 dos dois lados, aqui fica 1, aqui sobram 5. Multiplicação cruzada me garante que o x vai valer 15. Suave.